Bom dia, corretor, internauta. Bem-vindo ao programa Mundo Imobiliário. Nós somos consultores e esse programa é feito para você. E nós, como consultores imobiliários, a todo tempo somos chamados e temos questionamentos a respeito da conveniência ou não de se investir, de se comprar, de que maneira e que imóvel comprar. E temos que ser muito responsáveis na hora dessa consultoria. Eu lembro que em 2009 eu ouvi uma reportagem de uma família que vendeu seu imóvel, guardou o dinheiro no banco e ficou aguardando os preços caírem, porque naquele momento da crise americana, se dizia que ia cair o preço dos imóveis em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Que ia refletir em todo o mundo. E naquele momento, essa família vendeu o imóvel dela de 3 dormitórios e guardou o dinheiro. Resultado, um ano depois, eles compraram 2 dormitórios na planta e amargaram aí a casa da sogra durante algum tempo. Então, por isso, nós, quando dissemos aos nossos clientes se eles devem investir aqui ou ali, ou se devem comprar e de que forma comprar, nós temos que pensar bastante. E este é o motivo da nossa conversa de hoje, do nosso programa de hoje. Nós vemos aí alguns economistas de TV, né, dizendo não compre. Eu lembro que um especificamente em 2012 disse taxativamente, não comprem imóvel. O imóvel vai cair em 2012, dizia que o imóvel vai cair 50%. Quem acreditou nele perdeu, porque de 2012 para cá o imóvel novo na planta subiu 45%. Também sei de pessoas, de consultores, que aconselharam os seus clientes a fazer uma compra especulativa para em muito pouco tempo ter um lucro muito alto. Resultado, erraram uns e erraram outros. Hoje, caro corretor, a nossa profissão é de muita responsabilidade. Nós precisamos pensar, porque quando você coloca um cliente num produto imobiliário, você muda a vida dele. Você transfere ele de ambiente, você transfere ele a família dele toda de ambiente, né? E principalmente você coloca a família toda numa dívida importante. Por isso que nós temos que pensar no que fazemos. O brasileiro muda, em média, 2,5 vezes em toda a sua vida. Ele muda a primeira vez para sair da casa dos pais, quando ele adquire seu primeiro imóvel, quando se casa, e normalmente uma segunda vez fazendo um upgrade. A terceira vez, nem sempre, nem todo mundo, a grande maioria não vai para uma terceira compra. Então, o brasileiro ele muda 2,5 vezes e ele compra imóvel em média 2,5 vezes. E esse é o mercado que nós atendemos, é o principal mercado que nós atendemos. É um mercado que tem hoje um déficit de mais de 5 milhões de unidades residenciais. E por essa razão, nós estamos recebendo hoje aqui uma integrante do Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, a professora a doutora Eliane Monetti. Ela é professora do Núcleo de Real Estate e da Poli, e ela é formada em Engenharia Civil e doutorada em Engenharia na própria USP. Bem-vinda, professora Eliane. Muito obrigada, Adelaide. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, uma coisa interessante. A Poli da USP tem essa unidade, é uma unidade de prestação de serviço à comunidade, o Núcleo de Real Estate. Ele estuda o mercado imobiliário brasileiro e é uma fonte bastante interessante de informações para você consultar. Professora Eliane, conta um pouco do trabalho que faz o núcleo, o que é o comitê de mercado e o que a gente pode acessar dessas informações. Pois não. Na realidade, a gente tem um grupo de formandos, um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica que há muitos anos se dedicam ao estudo da área imobiliária, né? Então, esse grupo compõe o que a gente chama de núcleo de real estate. Esse núcleo, durante muito tempo, a gente sentiu uma necessidade grande aí da área imobiliária, dessa carência de informações, né? É uma área que precisa muito de alimentação, de informações boas, de qualidade, para poder orientar os empreendedores, né? E todos os profissionais que atuam dentro da área imobiliária. Por conta disso, a gente criou um site, né? O site www.realestate.br, né?
Então, dentro desse site, a gente disponibiliza todas as informações de publicações do núcleo, cartas que a gente faz sobre algum assunto bastante candente da área imobiliária. Então a gente coloca a nossa opinião sobre determinados assuntos, né? E publica isso, é absolutamente livre para fazer download, cartas, artigos científicos, artigos de opinião. Então tem tudo disponível lá dentro, inclusive acompanhamento das ações das empresas de real estate, né? Então todas essas informações estão lá disponíveis, acessíveis para qualquer um que consulte. Em especial, o Comitê de Mercado é um grupo que foi formado exatamente com esse objetivo da gente se aproximar da sociedade, né? Então, como é que ele foi construído? É um grupo que representa diferentes segmentos dentro do mercado. Então, a gente tem empreendedores dos edifícios residenciais, a gente tem empreendedores dos edifícios dos escritórios comerciais, de shopping centers, a gente tem representantes de direito imobiliário, de arquitetos, né? Enfim, a gente tem uma gama bastante diversificada, da área hoteleira também, uma gama bastante diversificada de profissionais. Não sei se eu vou falar o número certo, mas acho que são ao todo 17 participantes desse comitê, né? O que faz esse comitê? Esse comitê se reúne mais ou menos 5 vezes por ano, uma vez cada 2 meses em média, né? Então a gente se reúne num horário de almoço. Esse horário de almoço a gente faz uma preparação de um tema importante para ser discutido, um tema importante para a sociedade, importante para a área imobiliária. E esses profissionais, junto com os acadêmicos do núcleo de real estate, a gente discute aquele assunto que está em pauta, né? Então, às vezes são tendências. Eu lembro que o primeiro assunto que a gente discutiu no núcleo, a primeira instalação do comitê, foi uma análise crítica do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a ideia não era criticar o Minha Casa Minha Vida, mas fazer uma análise fria daquilo para ver o que a gente podia fazer para contribuir, para melhorar. Então, essa é a ideia do comitê, como o geral do comitê, né? Então, normalmente a gente faz, ao final do ano, uma reunião onde a gente coloca expectativas para o mercado imobiliário do ano seguinte, na visão do comitê, né? E esse ano em especial a gente fez uma construção de expectativas, inclusive consultando profissionais externos, fizemos uma enquete, né? E discutimos isso dentro do comitê. Então essas reuniões têm lugar a cada 2 meses. Então são publicadas, a gente faz uma ata, essa ata está sempre disponível. Sempre disponível no nesse site. Né? O site é www.realestate.br. Né? Bom, falando aí sobre... muita gente fala de bolha imobiliária, muita gente fala do mercado, do que aconteceu no mercado dos Estados Unidos, do que está acontecendo na pressão de preços aqui no Brasil. E nós estávamos buscando uma fonte imparcial, né? Porque eu posso entrevistar quem quer vender, eu posso entrevistar quem quer comprar e eu vou ter opiniões divergentes até por conta dos seus próprios interesses. Então é por isso que nós fomos buscar o grupo de real estate e principalmente a professora Eliane, porque nós queríamos alguém para falar das perspectivas de uma forma, de maneira que essas informações nos chegassem bem imparciais. Tá? E embasadas tecnicamente, que isso também é muito importante. Porque nós temos muita especulação no mercado. Tem muita gente que gosta de sensacionalizar, né? É um neologismo aí, mas criar um sensacionalismo em torno de um tema, porque isso dá ibope, isso chama câmeras, né? Chama bastante microfone, né? E isso é um assunto muito sério para ser tratado dessa maneira, por isso que a gente resolveu falar desse assunto hoje, tá? Muita gente vê semelhança, professora, do comportamento de preços, do que aconteceu no comportamento de preços nos Estados Unidos, né, entre 2004, né, e 2008, 2009, e o que aconteceu, o que tem acontecido no Brasil na escalada de preços, né? Inclusive, acreditam, né, ao Robert Shiller, o Prêmio Nobel de Economia, né, deste ano, um dos, né, foram 3, né, um dos
prêmio Nobel, acreditam a ele que ele tenha afirmado sobre isso, sobre essa bolha, mas não foi exatamente isso que ele disse, né? A senhora tem? Na realidade, esse problema da bolha aí virou o tema do momento, né? Então, a gente, inclusive, tem sido muito solicitado aí para discutir sobre o assunto de bolha, exatamente como você levantou pela isenção da escola, para comentar esses assuntos. Na realidade, até a terminologia bolha imobiliária eu acho uma terminologia bastante inconveniente, né? Porque quando a gente fala em bolha, dá a sensação que isso vai explodir em algum momento, né? E toda explosão é sempre desagradável, né? Seja do que for. Vira nada, né? Bem grande, vira nada. Explode e vira nada, né? Então, passamos por um aquecimento grande de preços, passamos, sem sombra de dúvida, todos reconhecem isso, né? Tivemos um grande crescimento de preços, mas nós temos realidades totalmente diferentes daquelas que moveram o mercado americano e que movem o nosso. Na realidade, começando a discutir um pouquinho, o problema americano não foi um problema imobiliário, se a gente for olhar, foi um problema de crise do mercado financeiro, né? Que teve um estopim dado pelo problema imobiliário. Por quê? Porque teve um crescimento de preço nos imóveis artificial e os imóveis serviam de garantia das hipotecas americanas que foram concedidas de forma irresponsável. Então, como elas foram concedidas de forma irresponsável, na hora que não se pagar, essas hipotecas não foram pagas, se for atrás das garantias das hipotecas. Então, quando se foi atrás das garantias, o que tinha como garantia? Os imóveis. E esses imóveis estavam falsamente inflados os seus preços, aí a bolha, né? Então, esses imóveis estavam artificialmente inflados porque estavam num período onde o crédito americano estava fácil em excesso, a gente tinha um excesso de liquidez no mercado americano. É o famoso subprime? O subprime, na realidade, é a concessão do crédito a pessoas que não têm capacidade de pagar fazer esse pagamento de financiamento. Então, o subprime é a concessão de crédito a pessoas não tão dignas, vamos dizer assim, de tomar o financiamento. Quer dizer, pessoas que não teriam um perfil de pagamento. Então, o que as agências, os agentes financeiros fizeram nos Estados Unidos? Facilitaram a vida dessas pessoas, de alguma forma inflando artificialmente as rendas, né, para que elas pudessem ter acesso ao financiamento, porque o dinheiro lá estava fácil naquele momento. Então, como o dinheiro estava fácil, precisava ser emprestado, os bancos tinham que emprestar o dinheiro, estava sobrando, né? Então se emprestava, e quanto mais emprestasse, melhor. Melhor jeito de mais emprestar é dizer que o imóvel vale mais. Então precisa mais dinheiro, né? Porque o imóvel custa mais caro, e ele, custando mais caro, ele serviria de garantia para o empréstimo maior, né? Então, estruturalmente, o problema veio por aí e percolou de uma forma muito ruim pela economia como um todo, porque todos esses títulos americanos, todas essas hipotecas americanas, na realidade, os pagamentos desses títulos, eles eram ativos de outros títulos. Então, eu tinha lá o pagamento da dívida X do financiamento, ele fazia parte de um portfólio de investimento de um outro título X. Esse título X era comprado por uma velhinha aposentada na Suíça, né? Então ela contava com o rendimento daquele título que tinha num pedacinho dele uma hipoteca americana, né? E esse título estava classificado como título de baixo risco, né? Erroneamente classificado. Então aí vai problema das agências classificadoras de risco. Então vai uma percolação de problemas. E por isso que espalhou para o mundo. Por isso espalhou para o mundo. Então vai muito além do problema imobiliário. Quer dizer, o problema imobiliário, no fundo, foi assim. Ele apareceu pela majoração que deu, pela busca muito grande que teve dos imóveis, porque era o jeito de se emprestar muito dinheiro, e esses valores foram inflados, né? Então, qual o alerta do professor Shiller na realidade? Que na primeira entrevista dele ele nem falou que tinha bolha. Na segunda, ele comentou o seguinte: esta inflada de preço, esse crescimento de preço, nos acende um sinal amarelo, né? Será que estamos com uma situação parecida ao crescimento de preços
fictício que apareceu no mercado americano e de repente deflagra uma crise semelhante, né? Porém, a gente percebe que a nossa estrutura é muito diferente da estrutura do mercado americano. Então, sob esta forma de risco, a gente não tem. E sob crescimento de preços fantasiosos, a gente também não tem. Por quê? Porque o nosso crescimento dos preços no mercado nacional são crescimentos de preço que estão acontecendo por crescimento de custo, né? Quer dizer, eles não estão acontecendo, inflados os preços, porque por alguma razão outra que não a própria repasse pressão de de custos, né? Uhum. Então, a gente teve um crescimento que veio lá de trás, que foi Minha Casa Minha Vida, que foi todo mundo indo comprar insumo de construção ao mesmo tempo, demanda por profissionais, né? Os nossos alunos na Poli ficaram felicíssimos, porque nunca na vida os salários deles foram tão bem remunerados como estão agora, né? Então, a própria engenharia civil, hoje em dia, tem uma demanda por alunos que não teve durante muito tempo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ficou muito tempo sem ter essa demanda, quer dizer, agora ela está tendo uma valorização correta, né? Eu queria, inclusive, mostrar agora uma figura, aí vocês vão ver na tela, que demonstra, de uma maneira bem clara, o que é a diferença estrutural que a professora está falando agora, né? Para a gente entender bem o que aconteceu. Em outros mercados, a hipoteca do imóvel, ela pode ser de mais de 100% do valor do imóvel, né? Você coloca também na hipoteca o valor da mobília, das benfeitorias que você faz no imóvel. No Brasil, não é assim. No Brasil, 60%, 70%, a quanto 80% pode chegar aí a hipoteca de um imóvel. E uma outra coisa bastante interessante é que no financiamento lá nos Estados Unidos, como a professora falou, foi uma concessão de financiamento irresponsável, que principalmente chamados de subprimes, né? Esse financiamento, você não precisava comprovar renda, você não tinha limite de comprometimento de renda. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma estrutura do SFH, principalmente, uma estrutura de crédito, uma estrutura até do próprio sistema financeiro, que não permite que isso aconteça. Porque você tem que comprovar renda, vocês sabem disso, quem já comprou imóvel, e nós aí que vendemos todo dia, nosso cliente tem que comprovar renda, e ele só pode comprometer até 30% da renda total familiar, né? Então, essas duas diferenças básicas, né, eu quis mostrar aí, que são a hipoteca, que a nossa só é uma hipoteca por vez, e você só pode fazer a segunda hipoteca depois que você quitar, né, que não é assim em alguns outros mercados, e a questão do comprometimento de renda, que aqui realmente é bastante seguro, né? Então, resumindo, aí não existem condições para a tão famosa bolha imobiliária. Não existem condições no Brasil para isso, condições nem estruturais nem conjunturais, né? Nós vamos aí, eu gostaria inclusive de mostrar um outro quadro para vocês, que é uma coisa interessante, que é o nosso nível de crédito habitacional em relação ao PIB. PIB é toda a riqueza produzida pelo país naquele ano, né? Então você vê aí que em alguns países que tiveram problemas graves na crise de 2008, 2009, tem um crédito habitacional, um crédito imobiliário bastante alto. Os Estados Unidos chegou a 80% na época de que houve realmente a crise forte lá, né? O Brasil, eu lembro que em 2007, 2006, nós estávamos com 4%. E hoje, em 2012, está muito próximo do que é hoje, nós estamos com um crédito imobiliário que representa 7,8% do PIB. E os economistas dizem que um nível, vamos dizer assim, saudável é até uns 20%. Então, nós ainda temos aí alguma coisa, muito espaço para o crescimento do crédito imobiliário, sem comprometimento aí da nossa saúde financeira como país, não é isso? Sem dúvida. Né? Então eu queria que a gente, quando a gente vai conversar com o nosso cliente, a gente tem que estar embasado em informações realmente técnicas, realmente, e não especulações, né? No final do ano passado, professor, o comitê se reuniu. E ele se reuniu, se não me engano, no final de novembro, foi isso? Acho que foi final de novembro.
E aí, esse comitê de mercado fez um estudo sobre as tendências e as perspectivas do mercado imobiliário aqui para 2014. Né? E eu li o trabalho, né? O trabalho está disponível lá no site, eu li o trabalho e o trabalho ele traz alguns detalhes, alguns nortes bastante importantes. Né? Nós vamos comentar bastante no segundo bloco, mas eu queria que a gente desse uma introduzida, professora. O que mais preocupa é o aumento de preços. Os preços vão continuar subindo? Provavelmente os preços devem dar uma acomodada, né? O que está acontecendo? As empresas tiveram algumas experiências ruins para trás, né? Então, muito provavelmente elas vão se acomodar em termos de se olhar para dentro e tentar rearrumar até custos, porque os empresários sabem que estão batendo na capacidade de pagar do público-alvo, né? Então, não tem lei melhor do que a da oferta e procura. Não tem melhor do que isso. Então, já se sabe que esse tamanho tá começando a ficar bastante alto. Então, deve aparecer um reordenamento, né? E também a própria oferta já está mais aliviada pelas empresas, né? Agora, não se tem muito espaço para reduzir muito. É como eu falei, nós estamos com terrenos com valores muito fortes, outorga onerosa. Então, esses valores têm uma pressão bastante intensa nos preços, não tem muito o que se reduzir. Não tem muito o que reduzir. E aí, nós vamos inclusive comentar, o estudo fala que existem comportamentos diferentes de preços em locais diferentes no país. Então, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua entrevistando a professora Eliane Monente.